Esse é mais um vídeo do quadro Você Sabia? E no vídeo de hoje nós vamos analisar a assinatura pelo gov.br, esse mecanismo de assinatura do próprio governo brasileiro que muitas pessoas têm utilizado e ele traz várias vantagens. No vídeo de hoje eu vou citar 11 vantagens que você terá ao assinar pelo Gov e a 11ª vantagem de número 11 é a melhor de todas. Muitas pessoas não sabem dela, está restrita a alguns advogados mais atentos e mais curiosos, e que você vai ter essa informação no vídeo de hoje. Então, fica comigo até a dica 11, que ela é a mais importante. Vamos lá? Sem enrolação, nós vamos direto para os 11 pontos, porque eles são muitos para você ver no vídeo de hoje. Então, o ponto número 1, gratuidade. É gratuito. Assinar pelo gov.br não te custa nada e quem está mandando documento para assinatura também não vai pagar nada. Antes do Gov, as assinaturas físicas, nos papéis, também não tinha custo, exceto se a gente fosse ao cartório. No cartório você pagava pelo reconhecimento de firma, então tinha custo essa assinatura ou o efeito dessa assinatura. Depois a gente teve as plataformas de assinatura digital, vários sites, alguns conhecidos, que na prática, através desse site, você tinha alguns documentos gratuitos e um pacote que você tinha que pagar. Quem enviava o contrato ou o documento para assinatura pagava para cada uma das assinaturas que o outro lado assinasse. Então no Gov não tem mais isso, você simplesmente manda o documento, gratuitamente os dois lados assinam. Validade jurídica. A assinatura pelo gov.br tem valor jurídico, de acordo com a medida provisória número 2200 de 2001. Então, a assinatura digital pelo Gov, ela tem validade em processos administrativos, aqueles que correm com algum órgão do governo, e processos judiciais, aqueles que correm na justiça. Ou seja, essa assinatura ela é reconhecida e aceita com o mesmo peso, o mesmo valor que fosse uma assinatura em papel normal e ainda reconhecida em cartório. Portanto, tem um valor jurídico muito alto. Vantagem número 3, facilidade. É muito fácil assinar pelo Gov, porque você, entrando na sua conta, clica lá na aba Assinar Documentos, carrega o documento e já faz a assinatura. Você não precisa ter um token, um certificado digital, um outro aparelho que comprove que você é você. Não, pela própria conta do Gov, entrando lá no aplicativo ou no site ou no navegador, com muita facilidade você consegue fazer a assinatura. Já falei que é sem custos e além disso é muito fácil. Vantagem número 4, a assinatura pelo gov.br ela é acessível a todos. Qualquer um que tiver a sua conta no Gov, só que precisa ser classificação prata ou ouro. O que isso significa na prática, Eduardo? Prata ou ouro quer dizer que você colocou seus dados lá dentro e validou. Você fez lá um reconhecimento facial, você confirmou seu CPF, confirmou o e-mail, número de telefone, enfim. Os dados básicos estão lá, estão validados, estão confirmados, você vai subindo de classificação, prata, ouro, enfim. Então, nesses níveis, é meio que o governo dizendo assim, eu já reconheço que essa conta de fato ela é sua, então pode usar ela para assinar documentos que vai funcionar. Isso é muito acessível, disponível a todos os brasileiros. A vantagem número 5 é a sustentabilidade. Eu, particularmente, acredito que você também, porque está consumindo esse conteúdo através da internet, preferimos meios que não vão gerar gastos físicos desnecessários. Você tem noção da quantidade de papel que precisava ser impresso, armazenado, ter espaço físico para armazenar esse papel todo, para as assinaturas físicas, e a revolução que a gente tem hoje, sem precisar imprimir, tudo ficar armazenado digitalmente, ocupando menos espaço físico, gastando menos papel, menos necessidade de logística, levar esse papel até um lugar, você se deslocar até o meu escritório para assinar um documento. Não, você faz de onde você estiver digitalmente. E a vantagem número 6, conectada à anterior, é o ganho de tempo. Você tem uma economia de tempo, além de ser sustentável, de proteger a natureza, de não gastar com papel, mais rapidamente você consegue assinar um documento. Por quê? Eu não preciso imprimir esse documento, que é um tempo gasto, você não precisa vir até o meu escritório, eu não preciso até você para levar o documento para assinatura. Aonde você estiver, você assina, eu envio o documento e com mais velocidade nós conseguimos ter a assinatura naquele documento e poder avançar para os próximos passos sequenciais desse documento assinado. A vantagem número 7 é a de segurança. Pensa comigo, o portal do gov.br é um portal do próprio governo.
Então, quando você acessa o judiciário, mas consta no seu documento uma assinatura pelo Gov, a gente está dizendo que o próprio governo validou aquela assinatura naquele documento. Isso é mais válido, mais seguro do que um papel com uma rúbrica. Porque um papel com uma rúbrica, que pode ser a sua assinatura, vai depender do juiz analisar a sua assinatura no documento, aquele papel com a sua assinatura. O outro lado, que está se defendendo no processo, sempre pode alegar a falsidade da assinatura e isso ir para uma perícia, para que um perito diga se houve adulteração da assinatura, sim ou não, no papel. Então, olha só a complexidade disso, a insegurança disso do papel físico. Enquanto que digitalmente, pelo Gov, você acessou o seu aplicativo com biometria, é só você que acessou. Já sabemos que é você que está lá. Então, você colocou a sua assinatura naquele documento, é você. E não tem como aquela assinatura ter sido alterada, que foi feito por dentro do portal do governo. A nossa vantagem número 9 ela é muito interessante, que é a dupla verificação. Uma assinatura que foi feita por dentro do Gov pode ser confirmada por outra parte. Sempre que constar o registro da assinatura, vai ter ali algumas informações que, caso eu tenha dúvida, se aquela assinatura ela é verdadeira ou alguém alterou o documento digital, eu consigo entrar no caminho que ali está indicado para confirmar no próprio portal do Gov que aquela assinatura ela é verdadeira e válida. E esse é um ponto muito importante, pessoal, porque nós estamos passando com o avanço da internet, do uso das ferramentas digitais, nós estamos passando por uma temporada de golpes. Muitos golpes, muita alteração em documento digital, muita alteração de imagem, até mesmo de vídeo. Então, confirmar a validade com essa dupla verificação é essencial. Outra grande vantagem que nós temos é a integração com os sistemas do próprio governo. O Gov é um sistema do governo. Então, de fato, aquilo que você assinar por dentro do Gov já está lá registrado no sistema do Gov. Acreditamos, a gente não tem evidência disso, mas acreditamos que tem integração com outros órgãos do governo. Então, muito mais fácil é uma verificação, às vezes, pelo INSS, pelo Judiciário, ele solicitar a base de dados do Gov que valide aquela informação, aquela assinatura, aquele documento, se ele realmente está lá assinado, que data foi assinado. Por quê? Porque é um sistema todo integrado, da mesma base que é o próprio governo. Estamos quase chegando no final. Essa é a nossa 10ª vantagem, que é a credibilidade. Credibilidade por quê? Imagina só, se não fosse pelo Gov a assinatura digital, seria por um outro portal de assinatura, uma empresa privada, uma empresa talvez recente, pouco conhecida. Será que essa empresa de fato tem muita segurança por trás dos documentos, das assinaturas, que ela não permite uma assinatura por outra pessoa? Porque muitas dessas empresas de assinatura você enviava para um e-mail e nesse e-mail aquela pessoa que deveria assinar acessava, colocava lá a data de nascimento dela, alguns dados e assinava o documento. Só que, imagina só, eu enviei um documento para o João fazer a assinatura por e-mail, mas o João deu a senha do e-mail dele para a esposa e deu os dados dele para a esposa. Então é possível que a esposa abrisse ali o e-mail do João com os dados dele, assinasse o documento sem que o João soubesse. Isso através das outras empresas. No Gov, como o acesso precisa ser feito com biometria, com reconhecimento facial, com digital, tem mais essa camada de verificação, fica mais difícil isso acontecer. Então, na teoria, de fato é a própria pessoa que vai lá e faz a assinatura, entra na sua conta. E isso é um portal do próprio governo. Então, a credibilidade daquela assinatura está diretamente ligada à confiança que nós temos no governo, que gerou aquele sistema. Governo esse que é o dono do judiciário, que é o dono do INSS, que é o dono dos principais bancos desse país, que é dono do correio, etc, etc, etc. Entende? Então, qual é a lógica? A sua assinatura não ser reconhecida ou ser suspeita em algum órgão do governo, sendo que você assinou na plataforma do próprio governo, entende? Agora a gente vai para a vantagem mais importante de todas e que poucas pessoas falam, que é a vantagem número 11, que é título executivo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer basicamente o seguinte: antes, um contrato, apenas com a assinatura das duas partes envolvidas no contrato, ele gerava direitos e obrigações. Só que ele não era um título executivo, exceto se ele tivesse a assinatura de duas testemunhas. Então, além de você assinar, o outro lado assinar, mais duas testemunhas tinham que assinar. Assim, caso aquele contrato
não tivesse sido cumprido, ele poderia ir para a justiça direto para uma execução. Qual é a diferença de ser um título executivo e não ser um título executivo? O tempo de duração do processo, pessoal. Com um contrato que não for cumprido, eu vou para a justiça solicitar o cumprimento do contrato. O outro lado vai se defender sobre o contrato. Que era, que não era, que foi feito, que não foi feito. A gente tem muito tempo e muitos recursos dentro de uma ação judicial que podem fazer com que isso demore. No título executivo, eu entro cobrando o valor que lá está escrito e o outro lado, para se defender, muitas vezes já precisa depositar dinheiro, já precisa garantir aquele valor, já precisa tirar dinheiro do bolso muito mais rápido. Então, é muito mais vantajoso para quem quer receber dinheiro ter nas mãos um título executivo do que ter apenas um título, que não é executivo ainda, juridicamente falando, entende? Então, o contrato, o documento assinado pelo Gov, mesmo sem as duas testemunhas, já é um título executivo. Você está ganhando muitas vantagens que teria se assinasse um documento físico no cartório pagando, só que no Gov você não paga. Você tem isso gratuito. Dito isso, todas essas grandes vantagens que você tem ao assinar pelo Gov, eu acredito que você já está mais do que convencido de que esse deve ser o nosso portal de assinaturas principal, o único, o exclusivo, enfim, o mais importante de todos por tantas vantagens que ele tem, das várias que eu já citei aqui no vídeo. Não faz muito sentido você usar outros canais de assinatura que não te darão todas essas vantagens e quem sabe ainda pagar por essas assinaturas. Então vamos aproveitar que em uma das raras vezes na nossa história aqui do Brasil, a gente está ganhando um serviço útil sem pagar por ele. Tem vantagens, tem segurança, tem credibilidade, tem N situações e principalmente é gratuito, tá bom? Você tem dúvidas ainda sobre assinatura pelo Gov ou talvez gostaria de ver um passo a passo, um tutorial de como fazer essa assinatura? Se essa for a sua dúvida ou outra dúvida que você tenha, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou ler, vou responder, tá bom? E eu te peço encarecidamente que clique no botão de gostei, isso é muito importante, caso você tenha assistido o vídeo até aqui, porque vai fazer com que esse vídeo seja distribuído para outras pessoas que têm essa mesma dúvida que você, tá bom? Clica no botão de gostei, se inscreve no canal, envia esse vídeo para outros colegas, amigos, conhecidos. A gente se vê nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá, tchau!